aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o evangelho da graça. Por isso, antes de orar com você pelo seu casamento, eu queria compartilhar com você uma palavra. É pecado morar junto antes de casar, pastor? O que diz a Bíblia? Preste atenção, filho. É uma pergunta que tem se tornado comum entre os cristãos, principalmente os jovens adultos, a respeito do casal morar junto antes do casamento. Isso é errado? É pecado um homem e uma mulher que servem a Deus dividir o mesmo teto antes de se tornar de fato marido e mulher? Hoje eu quero conversar com você, que já mora com alguém, já morou um dia ou está pensando nessa possibilidade no futuro. Morar junto antes de casar tem se tornado cada vez mais comum, mesmo entre cristãos. Isso acontece por vários motivos. Antes de assumir um compromisso para a vida toda, até que a morte os separe, muitos casais desejam um período de experiência para sentir como os dois irão conviver e saber se faz sentido levar o relacionamento para a próxima etapa, que seria uma oficialização do casamento. A questão é que adotar os costumes do mundo pode trazer problemas sérios ao relacionamento, por diversas razões que eu vou tratar com você nessa palavra. A primeira coisa que você precisa ficar bem claro é que, no momento algum, a Bíblia diz que morar junto antes de casar é viver em pecado. E por causa disso, muitos cristãos acreditam que não há nada mais em viver como casados sem estar casado de fato. A verdade é que não há nada sobre isso na Bíblia, porque no tempo em que ela foi escrita, tanto no Antigo Testamento, as pessoas não faziam planos de morar juntas antes de casarem. Essa prática não existia entre os judeus e nem os cristãos da antiguidade. Essa maneira de se relacionar se popularizou no mundo todo a partir dos anos 70. Outra coisa importante que devemos fazer é definir o que esse tipo de relacionamento, morar junto, significa. Viver no mesmo espaço, como marido e mulher, sem estar casado, inclusive tendo relações sexuais. Não há nada de errado entre um homem e uma mulher viverem juntos, desde que o casal se comprometa a não ter relação até se casar. Mas isso pode ser difícil, porque a tentação pode ser muito grande. Na Bíblia, não existe nenhuma palavra hebraica ou grega que refira a exatamente sexo antes do casamento. Sabe que ela condena o adultério, mas porque o sexo antes do casamento seria considerado imoral? O apóstolo Paulo nos traz a resposta. Veja o que ele diz. É bom que um homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. 1 Coríntios capítulo 7, do verso 1 e 2. Nesse versículo, Paulo declara que o casamento é a cura para a imoralidade sexual. Ele disse que porque as pessoas não conseguem se controlar, por isso muitas estão tendo relação fora do casamento. Elas devem se casar. Só então poderão satisfazer os desejos de uma forma que não desagrade a Deus. Já que essa passagem de 1 Coríntios 7, 2 define que o sexo antes do casamento é imoralidade, todos os versículos bíblicos condenam essa prática. Deve ser olhado da mesma forma. Com isso, existe um versículo que deixa muito claro que o casal deve se guardar para o casamento, senão estarão pecando. Em Atos 15, 20, em 1 Coríntios 5, 1, em 1 Coríntios 6, 13, 18, 10, 18, 2 Coríntios 12, 21, Gálatas 5, 19, Efésios 5, 3, Colossenses 3, 5, 1. Além disso, o sexo entre o marido e a sua esposa é a única forma de relação sexual que Deus aprova.
Hebreus capítulo 13, verso 4. Outro problema de morar junto antes do casamento tem a ver com compromisso. O matrimônio é uma aliança com Deus, que precisa ser firmada e honrada. No livro de Gênesis, o Senhor diz que o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe e unir a sua esposa, tornando os dois uma só carne. Gênesis capítulo 2, verso 24. E Jesus também reafirmou essa verdade no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 6 e 9. Você pode estar perguntando agora, pastor, qual a importância de uma certidão de casamento para Deus? Por que ele faz tanta questão que as pessoas oficializem a união? O amor não é suficiente? Não basta. É preciso oficializar o casamento no papel, porque é assim que a lei reconhece o matrimônio. E Deus diz que devemos seguir também as leis dessa terra, desde que ela esteja de acordo com a palavra de Deus. Veja o que está escrito. Romanos capítulo 13, verso 1 e 2. Todos devem sujeitar as autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procede traz condenação sobre si mesmo. Sabe, meu amado irmão, você não compra um carro sem passar o documento. Compra. Teu casamento é a mesma coisa. Ele é muito mais importante que o seu carro. A verdade é que quando o casal mora junto sem ser casado, não existe o mesmo compromisso que haveria se os dois fossem casados. Se um homem e uma mulher não são capazes de compartilhar uma vida como uma só carne, se um relacionamento que seja honrado por Deus, não há uma relação de confiança, de amor. Por mais que digam, não precisa de um documento para definir o seu compromisso com alguém. Além disso, esse tipo de relacionamento não diz respeito à mulher, porque oferece ao homem o que ele precisa em relação ao sexo, mas não dá à mulher a importância que ela merece e a influência que a Bíblia diz que a esposa precisa ter. De acordo com a palavra de Deus, a mulher é a coroa do seu marido. Provérbios 12, 4. Sua ajudadora em todos os momentos. Gênesis 2, 18. Mas, se ela não for reconhecida pela lei dos homens e pela lei de Deus, como pode ser reconhecida dentro do seu próprio lar? Então, mulher, não aceite esse tipo de relacionamento, porque não foi isso que Deus planejou para você. Um casal que mora junto, sem estar casado, pode até ser muito íntimo, mas o seu compromisso espiritual não é o mesmo que um casal que vive conforme Deus espera. Ele quer que o homem e a mulher sejam uma só carne, em todos os sentidos, não apenas na intimidade sexual ou na hora de dividir as contas e as tarefas. E você pode estar pensando agora, pastor, mas eu conheço muitos casais no papel que não são felizes, vivem brigando, se traindo. Enquanto isso, há tantos outros que moram juntos e se dão muito bem. Sim, eu acredito que isso possa ser verdade. Isso acontece porque o ser humano é falho e pecador, por causa do egoísmo e do orgulho. Muitas vezes deixa de aproveitar as bênçãos de Deus para a sua vida. Mas isso não significa que o Senhor não tenha abençoado aquele casamento. Pelo contrário, o casal não está dando o devido valor ao que Deus te deu quando assumir um compromisso. O que nós podemos concluir? O casamento é um dos maiores passos que você pode dar na vida. E decidir dividir o teto, as alegrias, as tristezas, as realizações, as frustrações com a pessoa que você ama. Por isso, não seja influenciado pelos costumes do mundo. Se o seu companheiro ou companheira não pensa como você, não quiser viver de acordo com a palavra de Deus, talvez seja necessário você reavaliar o seu futuro relacionamento. Que Deus te abençoe. Que essa palavra traga paz ao seu coração. Não viva abrasado, não viva amaziado. Viva conforme a palavra de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nessa hora, Senhor, ministramos uma palavra do Senhor, para que os casais não vivam amaziados, mas que eles tenham condições de se casar, para que eles tenham um relacionamento conforme a tua palavra,
conforme a tua vontade. Livra do pecado, livra do adultério, livra, Deus, de todo o mal. Eu oro abençoando cada casal que está me ouvindo, que precisa ser abençoado, que possa tomar uma decisão na sua vida, de fechar todas as brechas para o inimigo. Eu oro abençoando cada casa, cada família, que eles tenham condições de se casar, em nome de Jesus, que a prosperidade os alcance. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa palavra, conhece alguém que precisa ouvi-la, mande para ela, inscreva-se no nosso canal e vai ser uma grande bênção. Se você quer nos abençoar, como a palavra diz, abençoareis que te abençoarem, fale comigo, envie um Pix, nós não cobramos nada. Mas se você sente no coração de abençoar o nosso ministério, nós abençoamos pessoas com cestas básicas, nós abençoamos pessoas com inscrições no encontro, com tudo aquilo que nós fazemos é para a glória do Senhor. Se Deus falar no seu coração, fale comigo, eu vou te mandar o número do Pix. Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém?